Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Santos, do canal Bora Com a Gente Portugal. O vídeo de hoje é muito interessante, mas o tema não é tão bom e é um alerta para se fazer. O vídeo é sobre o pagamento de financiamento de imóveis aqui em Portugal. A inflação subiu, está difícil para muita gente para pagar o financiamento e o governo agora vai tentar ajudar de alguma forma. Mas se você tem curiosidade para saber sobre o tema, fica com a gente. Mas antes disso, aproveita, se inscreve aí no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para os próximos vídeos. A nossa tentativa aqui de Portugal é tentar te ajudar para você perceber a realidade de Portugal, mesmo não estando aqui em Portugal, ou até mesmo se você estiver em Portugal, para poder ter um pouco mais de informação das coisas que podem te impactar no dia a dia, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Bom, a realidade do vídeo de hoje é sobre quem optou e era e continua sendo melhor do que arrendar, fazer o financiamento e a compra da tão sonhada casa própria aqui em Portugal. Aqui em Portugal, como no Brasil, a gente também tem algumas regras de financiamento. E o financiamento aqui, você quando faz o financiamento, você pode optar por uma taxa fixa e uma taxa variável. O fato é que nos últimos anos, e quando eu falo de últimos anos, eu não vou falar aqui, talvez eu erre, mas assim, 15, 20 anos, a taxa variável ela não variava. E quando variava, variava para baixo. Por quê? Porque o país estava sem inflação. E a taxa fixa, qual é a diferença dela? Você paga, na hora que você faz o financiamento, um valor maior. Mas por que você paga esse valor maior? Para você ter a garantia de que essa prestação não vai subir ao longo do período do financiamento. Ela vai se manter igual, do início ao fim, independente do que acontecer com a economia do país ou a economia do mundo. Ela vai ficar igual. Então você paga mais, mas você tem essa segurança. A taxa variável, não. Ela vai variar mediante determinadas condições e características, né? Evidentemente, a economia vai ditar isso. Só que nos últimos 15, 20 anos, Portugal estava muito estável e o mundo inteiro estava muito estável. Então, aconteceram coisas, eu digo isso no mundo inteiro, que, por exemplo, apesar de não ter impactos práticos aqui, a guerra da Ucrânia com a Rússia, mas mexeu com a economia de uma certa forma do país, e isso afeta diversos países da Europa e Portugal não é diferente. Então, o que aconteceu? De 2022 para cá, começou a subir a inflação aqui em Portugal e tudo aumentou, as pessoas sentem isso no supermercado, mas quem comprou apartamento, como foi o nosso caso aqui, sente na pele o aumento da prestação do imóvel que você comprou. Tem a taxa, o Euribor, enfim, de 3, 6, 12 meses, que quando é revista essa taxa variável dentro do teu financiamento, mas aumentou muito mesmo. Tem famílias que não estão conseguindo pagar o financiamento e está fazendo negociações de financiamento, porque aqui você, como no Brasil, pode fazer portabilidade de telemóvel, celular, entre os operadores de telefonia, que você pode fazer de financiamento. Você pode sair de um banco, levar para outro, para conseguir taxas e condições melhores para você poder pagar o teu financiamento do teu apartamento. E assim, as famílias estão fazendo essas negociações. Tem família que infelizmente chega ao nível de passar o financiamento para outras pessoas, ou até mesmo fazer a negociação e devolver o apartamento, porque não tem condição, porque senão vai perder tudo. E aí o governo está atento com isso. Só que o governo está sinalizando uma ajuda para as pessoas que têm financiamento que vai até 720 euros ao ano, para 2023. Tudo bem, eu estou gravando esse vídeo aqui já em março, tem pelo menos mais 9 meses para frente, sem contar o mês de março, mas 720 euros ao ano é uma ajuda. O governo está consciente de que precisa ajudar, precisa participar, mas não vai resolver a vida de muita gente. É só você dividir esses 720 euros ao longo dos meses que faltam. E mesmo assim, você precisa respeitar alguns critérios. Se você pesquisar um pouquinho, mas eu vou trazer alguns deles aqui, como, por exemplo, o valor da prestação do imóvel, ela tem que representar 35% a 36% ou mais de todo o teu rendimento familiar ali. Então, vamos lá, vamos botar 35% para facilitar. Se a família ganha 1.000 euros e você está pagando 350 euros ou mais, você está nessa condição. Ou seja, você
está comprometendo mais do que 35% do teu rendimento, então você está elegível a receber esses 720 euros. Mas não é só isso. Por exemplo, o teu rendimento anual, você tem que estar até o 6º nível, escalão, que eles chamam do imposto de renda. Então, você precisa ter um rendimento anual até X mil reais, ou seja, atingir, o teu desconto tem que ser até 35%, 36%. Então, tem uma série de variáveis que você precisa atender para ter direito. Isso resolve a vida? Não, não resolve. É uma ajuda? Ajuda. Mas assim, tomem cuidado para vocês quando estiverem no Brasil, forem comprar apartamento aqui, ou se vocês estiverem em Portugal para comprar apartamento, estudem isso. Esse é um momento que você precisa analisar se levar o teu financiamento para uma taxa fixa, uma prestação fixa, qual o valor que seria para você ter essa segurança. É mais caro? É mais caro. Mas você tem algumas tranquilidades e não vai ficar sujeito a essa variação. O nosso é variável. Então a gente já teve um aumento de prestação e, como eu falei, daqui a 12 meses, porque a nossa é de 12 meses, vai ser revisto de novo. Se o mercado continuar nessa loucura que está, com a economia instável assim, a gente não sabe para quanto vai a prestação. Mas assim, são valores que, para dependendo do tipo de financiamento, do tipo de quem optou por variar de 3 em 3 meses, por exemplo, tem impactos muito sérios com relação a isso. Enfim, tomem cuidado com isso, mas mesmo assim, para quem vem para Portugal ou quem está em Portugal, é melhor do que arrendar, do que alugar, porque os valores dos aluguéis estão muito caros. Eles chamam as rendas aqui, o arrendamento. É muito caro. Uma coisa é ter diminuído as garantias, No passado, na pandemia, pedia-se às vezes 1 ano de aluguel adiantado, como garantia. Hoje em dia isso já melhorou, já diminuiu bastante. Mas em compensação, o valor das rendas, só para você ter uma ideia, 1 quarto em Lisboa, para um casal em Lisboa, como eu digo, não venham para cá pensando em morar em Lisboa mesmo e no Porto. A gente chama de concelho, no caso, Uma coisa é o distrito, outra coisa é o concelho, que é Lisboa, Lisboa, concelho, Lisboa, distrito, Lisboa. Não pensem, porque é muito caro. 1 quarto para um casal, você às vezes hoje está pagando 500, 600 euros fácil. Dependendo do local, chega até mais do que isso. Então, se afastem um pouco. O raio de procura pode ser maior, porque é muito perto as coisas aqui em Portugal e o transporte público ajuda muito. Se morar um pouco mais afastado, mas mesmo assim, voltando ao tema do financiamento, mesmo com todo esse, não vou chamar de problema, mas essa característica que espero que seja momentânea, que melhore ao longo do ano, enfim, que a gente acabe o ano sem essa loucura que está na inflação, que a guerra lá acabe, que os impactos financeiros no mundo e na economia acabem, mas continua ainda sendo melhor do que a renda. Até porque você está pagando uma coisa que é sua, mesmo com tudo isso, e a renda, você literalmente está jogando o dinheiro pela janela. O objetivo aqui, de novo, não é desestimular, desiludir ninguém, é trazer a realidade para que vocês venham para cá o mais certo das coisas possíveis para que você possa ter uma tranquilidade para quando vier para cá, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, que nós tenhamos ajudado com esse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você sabia dessas regras, se você está sendo impactado por isso, quanto teve de aumento percentualmente. Fala um pouquinho, compartilha com a gente, que isso vai ajudar as outras pessoas aqui também, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.